Olá, turma! Vamos à nossa aula de História do terceiro bimestre. Olha lá, vamos para a nossa atividade inicial. Nós vamos ver aqui que os primeiros seres humanos surgiram na Terra, o trabalho que existe, né? Por quê? Porque através do homem, nós vimos lá, nos primórdios lá, o homem das cavernas, que a partir do momento que surgiu o homem, também surgiu assim o trabalho. Porque o homem ele tinha que caçar, lembra dos nômades? Colher para poder se alimentar, existindo assim, né, iniciando aí um trabalho, pois eles necessitavam construir os seus abrigos também para morar, fazer suas moradias, procurar alimentos, prepará-los, cuidar dos animais e muitas outras atividades, tá? E agora, por meio de um jogo de memória que vocês vão ter lá na seção Brincar e Construir, vocês vão identificar os trabalhos exercidos antigamente. Então, olha lá, ó. Objetivo: conhecer alguns trabalhos do passado, relacionando os mesmos atividades no presente. Proposta: não vai ser em dupla, né? Você vai fazer sozinho na sua casa. Material: as folhas cartonadas disponíveis na seção Brincar e Aprender, certo? O que vocês vão fazer? Recortar as 14 cartas disponíveis lá no final do caderno, na seção Brincar e Construir. Deixe as cartinhas lá viradas para baixo. Vocês podem fazer o jogo, né? Onde devem virar duas cartas e verificar se elas vão formar o par. Sabe o jogo da memória? Pois é, relacionando a atividade de trabalho com as de antigamente, ok? Caso formarem o parzinho, o jogador vai falar as mudanças que ocorreram e ficar com elas. Caso não faça par, as cartas devem ser inseridas, misturadas no monte novamente, e aí outro jogador realizará esse procedimento. Jogue aí com a mamãe, com o papai, com os irmãos, certo, turma? Agora nós vamos para as experiências. O que favoreceu, com o passar do tempo, as mudanças no modo de trabalhar? O que favoreceu? Quais foram as mudanças? Então veio lá o homem nômade, que eu acabei de falar, que ele tinha que fazer o trabalho para poder comer, né, se alimentar, suas moradias, cuidar dos animais, caçar. O que foi mudando com o tempo? As necessidades do homem foi aumentando, aí a gente viu lá a entrada da pecuária, o trabalho aí aumentando nesse sentido. Depois veio a parte do comércio, industrialização. Lembra do café que nós estudamos no bimestre passado? E vários outros trabalhos, né? Na medida que o homem foi necessitando, certo? Agora, represente por meio de desenho ou colagem uma profissão do passado, como ela se apresenta atualmente. Pense numa profissão do passado. Por exemplo, que as criações dos animais ou a construção de moradias. Você pode fazer um desenho ou uma colagem. E atualmente, como é esse tipo de trabalho? Desenhe aqui ou cole uma imagem, certo? Agora aqui nós temos o trabalho ao longo dos tempos. Olha aqui, ó. São várias profissões. Estende-se o trabalho como qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, com o objetivo de fazer, transformar ou obter alguma coisa. Atualmente, nas cidades e no campo, é comum encontrar diversos tipos de profissões: médico, dentista, agricultor, farmacêutico, professor, pedreiro, pintor, entre outras. É comum também encontrarmos diferentes estabelecimentos comerciais, como padarias, farmácias, açougues, quitandas, bancos, shoppings, além dos que prestam serviços à população. Ao longo da sua existência, os seres humanos foram aproveitando os recursos naturais para suprir as suas necessidades e desenvolveram, com pedra e madeira, as ferramentas necessárias para caçar, pescar, plantar e se protegerem. Então nós vamos ver que no mundo do trabalho, à medida que foram precisando, aí necessitando, né? O homem aí foi necessitando desse tipo de trabalho, desses tipos de estabelecimento, como hospitais, escolas, clubes, centros de saúde, precisamos do quê? De profissionais. Foi formando aí vários profissionais de diversas áreas. E ao longo do tempo, esse trabalho iniciou, olha lá, com o homem das cavernas, com os nômades, dando início aí ao trabalho, né? Com a caça, com a pesca, montar aí as suas moradias, né? Com o passar do tempo, passaram a trocar o trabalho por mercadorias.
Essa troca de trabalho por mercadorias ficou conhecida como escambo. Como era? Lembra que eu falei para vocês que os índios trocavam o trabalho pelas mercadorias que os portugueses davam para eles? Isso chama escambo, é troca. Eu te dou tal mercadoria e eu te dou como o pagamento, realizando assim o trabalho, né? Por essa mercadoria. Na formação das primeiras vilas e cidades no Brasil, surgiram também os primeiros comerciantes, que faziam o comércio ambulante, o comércio de rua, montando as suas mulas ou cavalos, né? Eles vendiam de tudo, né? Porque eles moravam no sítio, né? Vendia leite, pão, fruta, milho, lenha, carvão, aves, né, as galinhas, vasilhames, vassouras e outros objetos. Olha lá, eles saíam para vender. Era um comércio, era um trabalho. O tempo foi passando, as cidades foram crescendo e a população foi aumentando. Isso ocasionou também um aumento significativo de estabelecimentos comerciais e uma grande variedade de produtos. E as profissões foram assim surgindo. Atualmente, as formas de trabalho e profissões são as mais diversas possíveis. Vale ressaltar que o trabalho é grande responsável para suprir as famílias de suas necessidades e movimentar a economia de toda uma nação. Nós precisamos trabalhar para a gente ter o quê? Dinheiro, certo? Para a gente manter o quê? As nossas famílias. Olha aí o caso do papai, da mamãe, dos avós. Então vamos lá, diálogo com o texto. Observe que as imagens abaixo retratam trabalhadores de 100 anos atrás. Que profissão está sendo representada em cada uma delas? Escreva as respostas no quadro. Então, vocês vão olhar, podem pesquisar aí com a mamãe, com o papai, que tipo de profissionais são esses. E coloca nos quadrinhos abaixo. Melzinho na chupeta, hein, galerinha? Olha lá, ainda de acordo com as imagens, responda, esses trabalhos existem atualmente? Hoje em dia existe algum desses trabalhos? Você vai olhar, vai verificar, mesmo que ele tenha mudado, tá? Houve aí algumas mudanças, mas explica para mim, né? Justifique aí com suas palavrinhas. Próximo, o texto afirma que o comércio ambulante prevalecia na época da formação das primeiras cidades. O ambulante é aquele que vinha com o carrinho de boi, vendendo lá a cavalo. Lembra algumas mercadorias, como aves, as vassouras caipiras, leite, ovos. Atualmente, existe esse comércio ambulante? Dê exemplo. Na nossa cidade pequena, nas cidadezinhas pequenas aí, né? Pensando em todas as cidades aí. Existe ainda esse comércio ambulante? A gente ainda vê, né? Algumas pessoas aí que vendem leite, queijo, ovos caipira. Ainda acontece, né, crianças? Então, coloque aqui alguns exemplos. 3. Observe agora essas imagens. Olha só que legal. Bem antigas, hein? Escolha uma delas e registre no espaço abaixo como esses profissionais trabalham atualmente. Olha só. Olha que legal, gente. É uma telefonista. E aqui? Fotógrafo. Como que é atualmente esse trabalho, hein? Registre aqui para mim, explique com suas palavras. Na 4, leia a seguir o relato de uma senhora que nasceu em 1943. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos ou 5 anos de idade, o entregador de leite passava todos os dias bem cedinho na nossa porta para encher o nosso tacho de leite. Quando a gente ouvia o barulho do caminhão chegando, era aquela gritaria: "Mãe, rápido! O caminhão de leite!" Olha que legal! O vendedor ambulante. E de acordo com isso, você responder as duas questões. A. Qual era a profissão do trabalhador descrito no depoimento acima? Coloque aqui com suas palavrinhas. Tá fácil, hein, turminha? B. Na sua cidade, existem entregadores de leite? Explique. Existe. Muitos, né? Que é o leitinho lá tirado da vaquinha fresquinho, né? Diretamente do curral. Então, vocês vão aí preencher, né, fazer essas atividades e na próxima aula nós vamos fazer a correção. Tchau, turminha, até a próxima.